Tudo bem? Eu sou o professor Jorge Mikles e outra vez venho aqui para nós trabalharmos juntos o conteúdo do direito administrativo voltado para concurso. Você quer passar no seu concurso público? Você quer ter qualidade de vida? Você quer dar segurança e ter segurança, estabilidade na sua vida? O caminho é o concurso público. E esse concurso passa pelo estudo do direito administrativo. Nós já temos várias aulas gravadas nas semanas anteriores. Então, se você não viu ainda, vá lá, assista às aulas anteriores, veja as dicas que nós apresentamos sobre direito administrativo de maneira simples, direta e objetiva. Hoje, nós vamos tratar da estrutura da administração pública. Na verdade, nós vamos trabalhar mais de um vídeo sobre esta estrutura da administração pública. Também tema muito importante que necessariamente, que quase sempre cai nos concursos públicos. Na aula anterior, nós trouxemos para vocês a diferença entre o que é a administração pública no sentido objetivo e o que é a administração pública no sentido subjetivo. Ali, se você não viu este vídeo, volta, mas ali nós dissemos que a administração pública no sentido subjetivo tem o significado de apresentar quais são os entes, quais são as pessoas jurídicas que formam a estrutura da administração pública brasileira. Exatamente sobre isso, sobre a administração pública no sentido subjetivo, sobre os entes que compõem a administração pública, ou sobre a organização da administração pública brasileira, que nós vamos tratar hoje neste vídeo. Então, o tema de hoje é a organização administrativa brasileira. A organização da administração pública brasileira, as pessoas que desenvolvem a função administrativa, sempre pessoas jurídicas, vai se dividir em dois grandes grupos. Assim nós vamos ter, no primeiro grupo, os entes que vão formar a chamada administração pública direta, e num segundo grupo, os entes que irão formar a chamada administração pública indireta. Quem compõe a administração pública direta são os entes federados, são os entes estatais, aqueles que fundaram o Pacto Constitucional. Quem é que cria a Constituição? Quais são as personalidades? Quais são os entes que têm autonomia política para criar uma nova ordem constitucional? Esta resposta nós encontramos dentro do texto da própria Constituição. E ali tem dizendo que o Brasil é formado, da junção entre a União, entre os estados, entre o Distrito Federal e os municípios. São entes que possuem autonomia política e exatamente porque possuem autonomia política, eles poderão formar uma nova ordem estatal, uma ordem constitucional, portanto. Então, quem é que forma, quem é que compõe os entes da administração pública direta no Brasil? Essa resposta nós temos a partir do texto da própria Constituição. E estes entes são a União Federal, porque o Brasil é uma federação. Em estados unitários não existem os outros entes. A União Federal, os estados federados, que são parte desse todo da União, e o Distrito Federal, que no modelo brasileiro é um estado anômalo, diferente. Em outros modelos de federação, o Distrito Federal é um município autônomo, mas no Brasil não. O Distrito Federal tem uma conotação diferente. E os municípios. Então, repetindo, para você fixar, quem é que formam, quais são os entes que compõem a estrutura da administração pública direta no Brasil? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quando estes entes desenvolvem a atividade administrativa diretamente, diz administração centralizada. Quando eles delegam esta função, esta atividade para outras pessoas,
Então, nós temos a chamada administração pública indireta. Quem é que forma no Brasil a administração pública indireta? São diversas pessoas. Sobre isso, nós vamos ter um vídeo específico, na verdade, mais de um vídeo, decompondo e analisando com toda a minúcia, com todo o cuidado, com todo o detalhe, cada um dessas personalidades, desses entes que compõem a administração pública indireta. Para agora, como uma primeira apresentação, nós vamos trazer para vocês aquilo que diz, que determina, que especifica uma lei federal chamada Decreto-Lei 200. Esta lei, que na verdade é um decreto, mas foi recepcionada pela Constituição de 1988 como uma lei lá do ano de 1967, mas ainda hoje, boa parte dela está em vigor. Segundo o Decreto-Lei 200 de 1967, que é a lei que estabelece o conteúdo da estrutura da administração pública da União, da administração pública federal, compõe a administração pública indireta, as autarquias, as fundações públicas e as empresas estatais, dividindo-se as empresas estatais em empresas públicas e sociedades de economia mista. As autarquias têm natureza de pessoa jurídica de direito público. As fundações públicas, segundo o Decreto-Lei 200, tem natureza de pessoa jurídica de direito privado, mas às vezes elas serão pessoas jurídicas de direito público. Quando e por quê? Assistam nos próximos vídeos. E as empresas públicas e sociedades de economia mista possuem natureza jurídica de direito privado. Não se preocupa, nos próximos vídeos nós vamos trazer isso com todos os detalhes necessários, para que você possa compreender bem, de maneira firme, de maneira tranquila, todo esse conteúdo. Não é difícil, é uma questão de você se concentrar e receber as informações que são necessárias para tanto. Mas para agora, nós ficamos com a apresentação dos entes que compõem a administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e a administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, empresas estatais, que se dividem em empresas públicas e sociedades de economia mista. Há outras mais, que serão apresentadas no próximo vídeo, mas por enquanto, como primeiro passo, é isso. Por hoje, a dica é esta. Mas ainda tenho mais uma coisa para te dizer. No próximo dia 6 de setembro, às 19h30, nós vamos transmitir para você, exclusivamente para você, uma aula ao vivo, uma aula gratuita. Você quer participar desta aula? Junto com essa aula também, nós vamos divulgar um material exclusivo, produzido, escrito por nós mesmos, sobre esse tema. O tema da aula, princípios de direito administrativo, questão certa de concurso. Você quer fazer seu concurso? Você quer ser aprovado? Você quer acertar as questões que lhe serão apresentadas? Pois bem, uma questão certa é sobre princípios de direito administrativo. Quer participar da aula? Então, clica no link que está aqui abaixo e aí você vai ter todas as informações e os avisos necessários. Conto com você. Até a nossa próxima aula. Um abraço.